Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos aprender como testar uma bobina de ignição usando um multímetro. A bobina de ignição é um componente crucial do sistema de ignição do seu carro, e é responsável por gerar a alta tensão necessária para acender as velas de ignição. Se a bobina de ignição estiver com defeito, seu carro pode ter problemas para dar partida, apresentar falhas de ignição ou até mesmo não funcionar. Neste vídeo, vou mostrar como usar um multímetro para verificar a resistência da bobina de ignição e garantir que ela esteja funcionando corretamente. Também vou mostrar como identificar outros sinais de uma bobina de ignição com defeito. Então, se você está tendo problemas com o sistema de ignição do seu carro, assista a este vídeo para aprender como testar a bobina de ignição e solucionar o problema. Olá pessoal! Hoje vamos aprender como testar uma bobina de ignição usando um multímetro. A bobina de ignição é um componente fundamental do sistema de ignição do seu carro. Ela é responsável por transformar a baixa tensão da bateria em alta tensão, necessária para criar a faísca que acende a mistura ar-combustível nos cilindros. A bobina de ignição é composta por dois enrolamentos, o primário e o secundário. O enrolamento primário recebe a corrente da bateria e o enrolamento secundário gera alta tensão. Para testar a bobina de ignição, você precisará de um multímetro. Passo 1. Desconecte o cabo negativo da bateria. Passo 2. Localize a bobina de ignição. Ela geralmente fica localizada na parte superior do motor. Passo 3. Identifique os terminais da bobina de ignição. O terminal positivo é geralmente marcado com um mais e o terminal negativo com um traço. Passo 4. Conecte o multímetro no modo de resistência. Passo 5. Meça a resistência do enrolamento primário. A resistência deve estar dentro da faixa especificada pelo fabricante. Passo 6. Meça a resistência do enrolamento secundário. A resistência deve ser muito maior do que a resistência do enrolamento primário. Passo 7. Se a resistência do enrolamento primário ou secundário estiver fora da faixa especificada, a bobina de ignição está com defeito e precisa ser substituída. Se você não tiver certeza de como testar a bobina de ignição, consulte um mecânico profissional. É importante usar um multímetro de boa qualidade para obter resultados precisos. Se a bobina de ignição estiver com defeito, substitua-a por uma nova bobina de ignição do mesmo fabricante. Espero que este tutorial tenha sido útil. Observação: este tutorial é apenas para fins informativos. Se você não tiver experiência em mecânica, é recomendável que consulte um profissional qualificado. Primeiramente, é importante garantir a sua segurança. Desligue a ignição e remova a chave do contato. Aguarde alguns minutos para que o motor esfrie completamente. Localize a bobina de ignição. Consulte o manual do seu veículo para identificar a sua localização exata. Verifique o estado da bobina. Procure por sinais visíveis de danos, como rachaduras, corrosão ou fios soltos. Se você encontrar qualquer dano, a bobina precisa ser substituída. Desconecte os conectores elétricos da bobina. Tenha cuidado para não danificar os conectores. Remova os parafusos que prendem a bobina. Em alguns casos, pode ser necessário remover outras peças, como o suporte da bobina, para acessar os parafusos. Retire a bobina do veículo. Tenha cuidado para não danificar a bobina ou os componentes próximos. Configure o multímetro para medir resistência. A escala de resistência deve ser adequada para o valor esperado da bobina. Consulte o manual do seu veículo para obter o valor correto. Conecte as pontas de prova do multímetro aos terminais do enrolamento primário da bobina. Os terminais do enrolamento primário são geralmente identificados como 1 e 15. Leia a resistência no display do multímetro. A resistência do enrolamento primário deve estar dentro da faixa especificada no manual do seu veículo. Se a resistência estiver muito alta ou muito baixa,
A bobina precisa ser substituída. Configure o multímetro para medir resistência. A escala de resistência deve ser adequada para o valor esperado da bobina. Consulte o manual do seu veículo para obter o valor correto. Conecte as pontas de prova do multímetro aos terminais do enrolamento secundário da bobina. Os terminais do enrolamento secundário são geralmente identificados como 2 e 4. Leia a resistência no display do multímetro. A resistência do enrolamento secundário deve estar dentro da faixa especificada no manual do seu veículo. Se a resistência estiver muito alta ou muito baixa, a bobina precisa ser substituída. Teste a resistência entre o terminal central do enrolamento secundário e o corpo da bobina. A resistência deve ser infinita. Se houver alguma resistência, a bobina precisa ser substituída. Se a bobina passar em todos os testes, ela está funcionando corretamente. Se a bobina falhar em algum teste, ela precisa ser substituída. Lembre-se de que este é apenas um guia geral. Consulte o manual do seu veículo para obter instruções específicas sobre como testar a bobina de ignição.